boa tarde a todos vocês. Agora que não estamos apenas diante da mesa, mas também diante da palavra de Deus, vamos abrir, vamos ler. Hoje nós celebraremos aquilo que é o ponto mais alto da história, da vida, da comunidade, do povo de Deus na face da terra, quando nós celebramos a mesa dele. Por isso não se esqueça, não são as datas que nós criamos, que são datas definitivas a serem celebradas por nós, mas aquela que o Senhor estabeleceu, as cerimônias, os sacramentos que Ele estabeleceu, são exatamente esse ponto alto para que a gente participe como povo de Deus. E hoje teremos tanto o batismo como a ceia do Senhor. Eu quero então chamar você a abrir sua Bíblia, se você estiver com ela, no texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 ao versículo 28, e nós vamos iniciar hoje aqui, durante todos os meses que celebraremos a mesa do Senhor aqui, nós voltaremos ao texto de Mateus e vamos afirmar, buscar algumas verdades a respeito da ceia do Senhor, para que a gente possa crescer na fidelidade a isso que nós celebramos todos os meses, não como um momento qualquer, ou um momento apenas simbólico, mas de fato um tempo estabelecido que faz diferença na sua história, na minha história, quando recebemos graça especial da parte de Deus, pela presença especial de Jesus Cristo, quando nós estamos assentados em volta dessa mesa. Então nós vamos avaliar algumas verdades que são essenciais durante esses meses desse ano, celebrando a mesa e a ceia do Senhor. Volte então seus olhos ao texto, todos nós, você que nos visita também, observe bem, traga o seu coração à palavra de Deus agora. Após a leitura do texto, eu quero orar mais uma vez com você. Acho que é necessário clamarmos aqui pela direção do Espírito, a iluminação do Espírito de Deus, que é quem pode nos revelar toda a verdade. E a palavra diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, ou de pecados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque seu coração diante de Deus, sua vida diante do Senhor, e peça a Ele que Ele traga entendimento ao seu coração, à sua mente, conduza seu coração à verdade da palavra de Deus, o Evangelho revelado nas Sagradas Escrituras. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine aqui essa tarde, início de noite. Nós não queremos nos dispersarmos, Senhor, pelo desejo que tantas vezes o nosso coração tem de coisas novas, mas quando nos chegamos diante da Tua palavra, diante da Tua mesa, que o Senhor recobre ao nosso coração que as verdades mais essenciais, mais antigas, são aquelas que nós precisamos nos abraçar e solidificar nossa vida nelas. Ajuda-nos, Senhor, para que no tempo de mudança nós possamos aprender a conviver e a dialogar com todas elas,
mas nunca sermos movidos de um lado por outro, por todo o vento de mudanças que possam se seguir em nossa volta. Como povo da aliança, povo do Senhor, povo que crê na Tua palavra, no Teu evangelho, no Teu sangue. Ajuda-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, a entendermos as Tuas verdades ao nosso coração, para a glória e louvor do Senhor. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o motivo dessa oração é na verdade porque quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da leitura da palavra do Senhor, quando batizamos e somos batizados, nós estamos participando de momentos que não são em absoluto nenhuma novidade, eles não são novo, mas o Senhor estabeleceu isso e veio estabelecendo isso por toda a história, para o seu povo, para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele redimiu, porque após a queda, o homem passou a estar distante de Deus, e dentro daquilo que Deus tinha planejado para o seu povo, de redenção, de trazer o seu povo de volta a Ele, o Senhor estabeleceu desde o Antigo Testamento alianças, e estabeleceu desde o Antigo Testamento símbolos que apontavam para aquilo que aquele que restauraria todas as coisas realizaria com o seu povo e por conseguinte em toda a história. Então, quando nós falamos sobre batismo, e que assim vamos ter hoje, nós não estamos falando sobre uma coisa que da parte de Deus, na eternidade, foi apenas pensado e elaborado para aquele momento do Novo Testamento em que os discípulos de Jesus passaram a ser batizados, mas Deus, nos seus decretos, em toda a história, já havia estabelecido que para o povo dele redimido, não apenas para todas as pessoas da face da terra, ou seja, após a queda, há um símbolo que precisa ser estabelecido para aqueles que são dele, porque todos passaram a estar distante dele, e estando distante, então o povo de Deus agora no Antigo Testamento recebe a circuncisão como sendo um aspecto que vai distinguir, que vai selar, que vai apresentar aquele que de fato é de Deus, aquele que de fato se submeteu à palavra de Deus, que foi transformado por ele, que faz parte então do povo que Deus escolheu. Deus estabeleceu a circuncisão. A circuncisão, ela então, quando aponta para Cristo, naquilo que Ele realizará, em marcar o coração do povo de Deus de forma genuína, não apenas de maneira externa agora, mas esse sacrifício que era cruento, que derramava sangue, como quando Jesus agora na cruz, já há séculos depois, Ele realiza o sacrifício perfeito pela remissão dos nossos pecados. Eu e você agora somos inseridos no corpo de Cristo, no povo eleito de Deus, naqueles que se submeteram às Sagradas Escrituras, à autoridade de Deus, pelo batismo. E as Sagradas Escrituras nos adverte, nos ensina a respeito disso. Então o sacrifício agora, o sinal agora, ele não precisa mais ser cruento, ele não precisa mais ser um sinal que derrame sangue, porque Jesus derramou o sangue perfeito e nós não precisamos mais de sacrifícios humanos para então selar a nossa aliança com Deus. Assim como o sacrifício no Antigo Testamento, que era sacrifício de cordeiro, um cordeiro que precisava ser perfeito, um cordeiro que precisava ser imaculado, precisava ser oferecido a Deus de forma completa. Quando Cristo, Cordeiro de Deus, que a palavra nos diz, Ele é então sacrificado na cruz para a remissão dos nossos pecados, e Jesus diz: esse é o meu corpo, e este é o meu sangue, dado por vós, para a remissão de pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que João anuncia quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos então realizar sacrifícios que sejam humanos, porque Ele realizou de forma completa, de forma última, o sacrifício que agradaria a Deus de forma plena. Por isso, quando nós somos inseridos no corpo pelo batismo, nós somos chamados por Jesus a participarmos da mesa do Senhor, a participarmos daquilo que um dia foi celebrado quando
os homens precisavam matar cordeiros, Jesus então institui a ceia para que fique claro que no sangue dele, na aliança realizada por ele, eu e você não precisamos mais de sacrifícios que sejam humanos, de esforços que sejam humanos, mas nós vivemos agora pela justiça, pelo mérito, pelo privilégio de termos o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida, e isso pela fé. A fé que testemunha no nosso coração, pela ação do Espírito Santo de Deus, testemunhando no nosso coração de forma íntima, aquele sacrifício foi realizado por mim. A fé que é testemunhada, que testemunha o Espírito em nosso coração, que é dada pelo Espírito ao nosso coração e que faz com que eu e você creiamos na palavra de Deus, ela retira a nossa perspectiva em olhar para o texto, em olhar para a revelação do Evangelho, como uma revelação que é dada de forma geral para as pessoas. Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas ela faz com que você olhe para as Sagradas Escrituras, para a revelação do Evangelho e entenda esses pecados, essa remissão de pecado, esse derramamento do sangue para a purificação de pecado foi realizada por mim, por minha causa. Então, a fé testifica de maneira pessoal ao nosso coração. É você e Jesus. É o que Jesus fez por você e por sua vida. É o que Ele realiza em você e em sua vida. E isso é a palavra anunciada de Deus, que pode levar o seu coração e o meu coração a receber de presente, de graça, essa fé que Deus dá àqueles que Ele escolheu. Queria pensar aqui com você sobre a ceia do Senhor especificamente, já que é esse ponto em que nós somos abençoados e alimentados espiritualmente. O João Crisóstomo, que é um dos pregadores assim que na história assim talvez esteja aí entre os maiores, viveu aí entre o fim do 4º século e início do 5º século. Ele diz que a celebração da ceia do Senhor é a comemoração maior da bênção que o mundo já desfrutou. Ele diz que quando ele pensa sobre a ceia, ele olha para todo o mundo e para tudo o que o mundo possa celebrar em toda a história. E ele deixa claro que quando paramos para nos reunir em torno da mesa do Senhor, não há momento mais alto em toda a história, não há momento mais alto em nossa vida, mas esse é o momento mais especial que qualquer cristão possa participar. E muitas vezes, como nós somos levados por todos os ventos de novidades, nós às vezes olhamos para a mesa do Senhor como apenas mais um momento da nossa religiosidade, como expressão da nossa religiosidade, como expressão da nossa vida, mas não como aquele momento mais especial. Muitas pessoas se preparam muitas vezes de forma excessiva para um casamento, se preparam de forma tremendamente especial para tudo aquilo que será um casamento. Pessoas se preparam para formaturas, gastam rios de dinheiro em formaturas, mas muitos e muitos de nós, ainda que cristãos, muitas vezes chegamos diante da mesa do Senhor como se fosse mais um momento qualquer. Assim como chamamos talvez o domingo do carnaval, que tentamos dizer assim, olha, esse é um domingo qualquer, não é um domingo diferente de nenhum outro, estaremos aqui celebrando ao Senhor. Às vezes olhamos para a mesa do Senhor como um momento qualquer, colocando esse tempo como apenas mais um tempo de culto. E querido, esse não é um momento que se tornará especial no seu coração e no meu coração, se nós criarmos aqui rituais e elaborarmos aqui alguns movimentos mais celebrativos, de ritos que possam estabelecer figuras e apontar para algumas coisas. Ele não se tornará especial por isso, mas ele é especial pela verdade espiritual que o acompanha e que se torna realidade em seu coração quando você e eu participamos dessa mesa. Mas isso pela fé e tão somente pela fé.
não por um estardalhaço que a gente possa fazer aqui, porque no momento em que foi instituído esse sacramento, não houve estardalhaço sendo feito pelo nosso Senhor, não houve algo fazendo barulho para que as pessoas pudessem de repente ter um respeito maior por esse momento, mas de forma espiritual e pela fé, crermos tão somente que sim, um meio de graça, uma presença especial, um momento que alimenta a nossa fé e a nossa alma, de forma singular, acontece porque a palavra de Deus assim nos diz, porque a palavra de Deus assim nos assegura. E por isso o termo sacramento é um termo que no grego é chamado de mistério. É o mistério que o Senhor revelou, é o mistério que o Senhor Jesus inaugurou. Essa bênção de participar dessa comemoração é a maior bênção que eu e você podemos participar de todos os momentos que a sua vida e a minha vida tenham de especial. O nascimento do seu filho não é mais especial do que o momento da mesa do Senhor. O casamento de seus filhos não é mais especial. A formatura, o se tornar um profissional em qualquer área que seja, não são momentos mais especiais do que participar da mesa do Senhor. Por isso, querido, eu lhe chamo, olhe para o tempo da mesa do Senhor, com temor, com tremor, com reverência, entendendo claramente que aquilo que a palavra de Deus revela é de fato aquilo que é participar da mesa do Senhor. Thomas Watson, agora um puritano do século 17, 18, ele diz que a palavra é a implantação da fé. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada, a fé é implantada no nosso coração, implantada porque ela não é nossa. Nós não temos fé salvadora. Deus dá àqueles que Ele salvará. O sacramento, por outro lado, é a confirmação da fé. Quando recebemos a fé pela palavra, pela pregação, a participação do sacramento é quando nós somos confirmados nessa fé salvadora do Senhor Jesus Cristo. A palavra pregada nos conduz a Cristo. O sacramento, quando participamos dele, nos edifica em Cristo. Por isso, nós não podemos apenas ouvir e receber a palavra pregada. Precisamos ter um processo como um todo completo, que é a participação da mesa do Senhor, quando realmente fomos lavados e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, mediante o anúncio da palavra de Deus. A palavra é a fonte em que somos batizados com o Espírito Santo. E o batismo, então, é o selo, o batismo confirma esse Espírito que recebemos como selo que nos garante até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que nos garante a perseverança até o fim, não como um esforço nosso, mas pelo poder somente do Espírito Santo de Deus, é que eu e você podemos perseverar até o dia da volta de Cristo Jesus. É exatamente o selo desse Espírito que foi derramado em nós pela pregação e pelo recebimento da fé, que significa o batismo com a água, é o selo, é a inserção no corpo de Cristo. O sacramento, por sua vez, é a mesa onde nós somos alimentados e somos nutridos. E nós vamos, durante esses meses, também meditar um pouco sobre essa nutrição, sobre esse alimento que o Senhor nos promove. Por isso, Deus, para socorrer na fé, não só nos dá uma palavra audível, mas também um sinal visível desta mesma palavra que penetrou ao nosso coração, palavra que é Cristo Jesus. E aquilo que acompanhou a igreja por toda a história é et sensus forvetus et fides firmatus. O sentido é alimentado e a fé é fortalecida. Porque nós não somos apenas espirituais, nós vivemos em um corpo e por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas próprias limitações, o Senhor Jesus nos dá um sinal visível daquilo que espiritualmente está acontecendo em nosso coração, que os seus olhos não veem, mas que quando participamos da mesa,
aquilo que é símbolo e aquilo que é a realidade intrínseca se tornam uma só coisa. Por isso é um sacramento, é um momento especial, é um mistério. Há uma unidade aqui entre aquilo que ele simboliza e aquilo que de fato acontece espiritualmente no nosso ser. Não é um momento qualquer. Eu quero pensar então, trazer os seus olhos um pouco ao texto agora, e eu quero hoje trabalhar apenas nesse aspecto de que Jesus tomou um pão. Tomou Jesus um pão, é o que faz exatamente esse momento em que o sacramento está sendo estabelecido, está sendo instituído. Jesus é o autor do sacramento. Toda a ideia que quero descrever aqui, obviamente com todas as implicações um pouco para os nossos dias, e com algumas diferenças na colocação, está exatamente em um sermão em que foi pregado pelo Thomas Watson há séculos atrás, e eu quero então trazer de volta essas mesmas verdades para que possamos compor exatamente aquilo que temos iniciado dizendo aqui. Não são as invenções nossas de cada dia que nos fortalecem em Cristo, na fidelidade a Cristo e no conhecimento de Cristo. Podemos experimentar coisas novas, sem deixar as antigas, já estabelecidas pelo próprio Senhor, de lado. Jesus é o autor do sacramento, então eu quero pensar com você que o sacramento pertence por direito a Cristo. Se Ele é o autor, se Ele instituiu a ceia, o sacramento pertence somente a Ele. Porque muitas vezes nós, tendo em vista que Jesus foi assunto aos céus, nós olhamos para algumas questões de práticas da igreja e achamos que foi dado à igreja a autoridade ou o poder de mudar, de criar, de inventar novas verdades, mas o sacramento não pertence à igreja. Não é propriedade nossa, não é propriedade de indivíduos, não é propriedade de homens, não é propriedade de pessoas que possam de repente se debruçar sobre a palavra e por entender um pouco mais sobre essas verdades, de repente se tornar possuidor daquele elemento, daquele sacramento. Querido, o sacramento pertence somente a Cristo. A igreja não tem domínio sobre ele. A igreja não pode determinar quem participa e quem não participa. Quem participa e quem não participa é determinado pela própria palavra de Deus. Por isso, quando expressamos aqui, se você faz parte do corpo de Cristo, se você realmente recebeu a fé genuína e salvadora em Jesus Cristo e está em uma igreja genuinamente consagrada unicamente à pessoa de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, nós não estamos dizendo a você que a ceia pertence a gente, estamos dizendo que pertence a Cristo, e Ele colocou a mesa dele para aqueles que são seus, para aqueles que já são seus discípulos, não para aqueles que querem ser, que têm uma simpatia, que têm talvez uma queda assim pelas verdades que estão ali, mas por aqueles que realmente são consagrados e que curvaram sua própria vida ao Senhor Jesus Cristo. Ela não pertence à igreja, assim como não pertence aos homens. Homens não podem colocar novas coisas para falar, para serem anunciadas, para serem praticadas na mesa do Senhor. Dentro disso, então, o conteúdo, tanto o conteúdo como a forma do sacramento, são definidos pelo Criador do mistério. Sacramento. Às vezes, o fato de que o que acontece na mesa do Senhor seja tão misterioso, seja tão espiritual, talvez faça com que a gente tenha uma certa tendência a querer colocar algumas inovações e algumas coisas mais elaboradas para talvez tentar comunicar melhor a cultura e ao momento em que nós estamos vivendo. Mas nós nos equivocamos, porque se esse sacramento não pertence a nós, nós precisamos entender que esse conteúdo que é anunciado, que é pregado,
e a forma em que será usada também pertence por direito eterno àquele que o instituiu, porque ele mesmo é o próprio pão e ele mesmo é o próprio sangue, o próprio vinho. É blasfêmia o uso de outros elementos. Quando chegar a um lugar, querido, não participe de blasfêmias. Quando chegar a um lugar em que o conteúdo ou os elementos usados para celebrar a mesa do Senhor não sejam aqueles que o próprio dono dos elementos instituiu, do sacramento instituiu, não participe de blasfêmias. Mas também é preciso entender que se não é dado a nós esse poder de ter o elemento, de ter os sacramentos, não é dado à igreja o papel de criar verdades, mas de guardá-las. Igreja não cria dogmas. A igreja do Senhor Jesus Cristo guarda as verdades reveladas somente nas Sagradas Escrituras. A igreja do Senhor não cria novos livros sagrados. A igreja guarda a palavra sagrada de Deus. E por isso Paulo diz, a igreja é o baluarte da verdade. A nossa luta no mundo não é para criar novas verdades diante dos desafios que nos surgem. A nossa luta no mundo é de manter a verdade da palavra sendo pregada somente do jeito que ela é. E como Spurgeon dizia, a palavra não precisa de defesa, a palavra precisa de anúncio, do jeito que ela é. A palavra de Deus é como um leão, e que se você estiver com ele em uma jaula, e alguém quiser matá-lo, você não precisa tentar defender o leão do assassino, basta abrir a jaula. Abra a jaula, e todos fugirão. A palavra tem poder nela mesma. É a palavra de Deus, é a voz de Deus anunciada. Por isso, querido, nós guardamos as verdades, nós não criamos novas. É blasfêmia também, quando nós tentamos inovar na forma. Quando nós tentamos criar coisas para tentar ser um pouco mais comunicativo, talvez, para tentar sermos um pouco mais contextualizado, talvez. Muito cuidado, porque contextualização não é o abrir mão das verdades que foram estabelecidas, mas é o zelo por toda essa verdade, anunciando esta verdade de forma compreensível aos que ouvem, não abrindo mão daquilo que já foi estabelecido. Mas vivemos em uma época em que tem tratado formas como se elas não significassem nada. É uma época em que quando você se converte e você não sabe orar direito, as pessoas tentando te ajudar a orar, muitas vezes dizem assim, ore do jeito que vier no seu coração, ore do jeito que vier as suas palavras mesmo, faça do jeito que você bem entender, bem souber, fale com ele, como você estivesse falando com o seu amigo. Querido, isso é um dos maiores lapsos devocionais que eu e você podemos ter. A palavra de Deus nos foi revelada, a palavra nos conduz à oração. Ela nos conduz em como orar também. Se você talvez já teve essa dúvida alguma vez em sua vida e ouviu isso de alguém, talvez tivesse sido muito diferente se nesse primeiro momento em que perguntasse, eu não sei orar, como é que eu faço? Alguém tivesse dito a você primeiro chegue diante de Deus, confessando todos os seus pecados, confessando sua pequenez, confessando suas mazelas, reconhecendo diante dele tudo aquilo que você tem feito de errado. Segundo, reconheça diante dele toda a santidade dele, o exalte, o adore, reconheça quem ele é, expresse quem Deus é, aquilo que você tem conhecido na palavra de Deus sobre ele mesmo, repita ao seu próprio coração, repita para Deus. No segundo momento, descanse e peça perdão a esse Deus, para que pelo sangue de Jesus, ele o aceite e o receba, e gaste tempo nessa santa presença. Depois, as outras palavras serão conduzidas pelo próprio Espírito de Deus. Mas sempre
conclua louvando a Ele e agradecendo a Ele por tudo mais que Ele vai fazer, seja de acordo com a sua vontade ou contrária à sua própria vontade. Mas muitas vezes não recebemos, porque pedimos mal. É o que a palavra de Deus nos diz. Ao que isso se refere? É a intenção, é a motivação, mas também a como a coisa é feita. Deus continua sendo Deus, mesmo no mundo pós-moderno. Deus continua sendo Deus. Por isso, querido, o pão e o vinho não são sinais de nossa comunhão uns com os outros. Quando Jesus instituiu a mesa dele, o sacramento, não foi como um sinal da nossa comunhão, mas foi somente como um sinal da obra de Cristo em nós. Mas às vezes, o nosso foco, ele é tão dependente emocionalmente, tão carente emocionalmente, que quando nós participamos da mesa do Senhor, nós queremos suprir nossas carências, mudando o significado daquilo que o Senhor instituiu. Não é como um sinal da nossa comunhão, mas é sinal de que todos nós que nos submetemos a Ele estamos unidos nele. Ele é o sinal, o sacrifício, a obra dele é o sinal, não a nossa relação. Então, firmados no sinal, firmados no sangue, no corpo e no sacrifício de Cristo, sim, eu tenho comunhão com você. Não por causa de você, não pela empatia que eu tenho com você ou você comigo, talvez mais difícil ainda, a sua comigo, porque eu não tenho aquela facilidade de chegar nos lugares assim, né, com muita simpatia, minha mulher já me diz bastante isso. Mas esse sinal do sangue de Cristo e do corpo de Cristo sobre nós, é o que nos une. Logo, eu posso me submeter ao outro por causa de Cristo, não por causa do outro. Eu considero o outro superior a mim mesmo por causa de Cristo, não por causa do outro. Por isso, querido, se você é daquele tipo que quando está no controle, que quando está responsável, quando está no poder de gerenciar ou de conduzir alguma coisa, e você se torna uma pessoa extremamente dominadora, manipuladora, resistente a toda participação externa que possa conduzir seus passos, entenda, nós não somos aqueles que temos uma aliança entre nós, combinando entre nós essas coisas, mas foi combinada entre Cristo e estabelecida por Cristo conosco. Nós nos submetemos a Ele. Quando participamos da mesa, participamos da aliança de Deus com os homens, que se submeteram à sua palavra. E por fim, o sacramento é o ornamento da sua coroa. É o ornamento da coroa de Cristo. O ponto mais alto da obra de Cristo vem ornado com o seu sacrifício. Enquanto que muitos, quando buscam a vida cristã, estão buscando coroas, estão buscando a prosperidade, estão buscando resolver os problemas de dentro de casa e por isso buscam a Cristo. O caminho de Cristo, a vida de Cristo, foi para a humilhação. E a exaltação dele só é chegada, só é possível, porque a pedra mais brilhante da sua coroa é exatamente a sua cruz, a sua morte, o seu sacrifício. O Thomas Watson, mais uma vez, diz: sendo Cristo o fundador do sacramento, Ele lhe concede glória e esplendor. Há neste momento glória e esplendor que são do próprio Cristo para a nossa vida, para tomar a nossa vida e para que os nossos olhos não precisem enxergar qualquer outra coisa como boa, como maravilhosa, como brilhante aos nossos olhos, a não ser somente o sacrifício, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Quando um rei faz uma festa, ele lhe adiciona mais pompa e magnificência. Jesus tomou o pão.
Quando os reis querem celebrar suas vitórias, eles enchem os rituais e as festas de ostentação. Assim como nossas festas muitas vezes ostentam hoje em dia. Jesus tomou o pão. Aquele cujo nome é acima de todo nome, segundo Filipenses 2:9. Deus bendito para todo sempre. Então, querido, participar do sacramento é buscar o mesmo ornamento para a nossa coroa também. Quando eu e você participamos dessa mesa, nós estamos buscando o ornamento da coroa de Cristo. Nós estamos buscando o mesmo sacrifício. Nós estamos atestando: eu morri para mim mesmo. Morri para os pecados e hoje vivo para Cristo. Isso é atestado, selado pelo batismo e sim, nutrido e reafirmado quando participamos da mesa do Senhor. Quando participamos dessa mesa, nós estamos dizendo: já não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho nessa carne, vivo pela fé, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É você e Cristo. A morte dele, a sua morte, quando participamos da mesa do Senhor. O sacramento nos lembra então que o caminho com Cristo é pássio passiva, é sofrimento obrigatório. Participar desse caminho, viver com Cristo. Há um sofrimento aqui que é obrigatório àqueles que participam da mesa do Senhor. Quem não quer tomar a sua cruz, quem não quer entregar a vida ao sofrimento, à rejeição da parte dos humanos, dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo, com o Cristo do sacramento, e não é discípulo do Senhor. Quem não quer tomar a sua cruz, participando da mesa, como pedra da sua coroa, morte, sacrifício obrigatório. Quem rejeita esse sofrimento e a rejeição por parte dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo, com o Cristo do sacramento, e não é discípulo de Jesus. Esse texto é uma adaptação de um livro do Dietrich Bonhoeffer, que ele fala sobre discipulado. Precisei colocar como adaptação aqui, porque de fato alterei bastante os sentidos das palavras e a ordem delas. Mas a verdade, querido, é que participar da mesa do Senhor é morte, é sacrifício, é entregar-se de novo, é ter a fé fortalecida, por colocar nosso amor também, mais uma vez, somente nele, e mais nada. Para que a vida perca os encantos das fantasias que nos enganam. E tudo que nos fortaleça seja realmente a morte e a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Para que eu e você caminhemos plenos, fortalecidos na fé nele, quando participamos da mesa. Agora que vamos proceder com o batismo, eu quero pedir que você feche seus olhos.